Olá, pessoal. Está iniciando aqui mais um Zopcast, o podcast oficial aqui da Zopo. A Zopo é uma consultoria de CRM, patrocinadora aqui desse podcast. Esse é mais um episódio. Eu sou Aslan Borba, diretor de operações de receita aqui da Zopo. Hoje eu recebo a Laura, que é especialista aqui em processos. Tudo bem, Laura? Tudo bem. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Maravilha, é uma satisfação ter você aqui conosco. Você está desde a primeira lista a nossa wishlist que a gente fez de convidados, pela importância que a gente vê por esse tema. E a ideia é que a gente converse hoje, tem um papo muito rico sobre a importância de compreender várias coisas, né? Então, como se faz, a importância disso. E como as empresas podem se preparar para viver esse momento, onde buscar conhecimentos e tudo mais. Mas vamos lá. Até o ano passado a gente se encontrou numa feira que foi a Expo Inovação, né? Expo Inovação, isso mesmo. E a Zopo estava lá com um lema muito legal que era o se organizar para crescer. E no final da feira a gente estava conversando no corredor, né? Eu e mais uns colegas de outras empresas, né? E a gente estava pensando, pô, esse lema é muito legal, mas na verdade ele não é um lema muito sexy, né? Porque ninguém quer se organizar para crescer. As pessoas sentem que elas precisam se organizar para crescer, mas ninguém quer se organizar para crescer, né? Parece um mal necessário, né? Exatamente. E como é que, ou seja, nós aqui como posicionamento, a gente quer educar o mercado que as pessoas precisam se organizar para crescer. Então, quando as pessoas me procuram, na verdade, elas não querem isso, elas querem vender mais, crescer e tudo mais, elas passam pelo nosso processo comercial, são educadas que precisam se organizar para crescer, se bate o fit e elas continuam conosco. Laura, como é que o trabalho que você faz é mais ou menos nesse caminho, né, você pega as empresas aí com processos um pouco confusos, um pouco bagunçados. Na tua carreira, como é que aconteceu de você acabar caindo, né, para ir se especializando nesse trabalho tão legal que você faz, né, de se especializar em mapear processos, conhecer processos, que não é uma coisa tão convencional, né. Como é que você Uhum. foi cair nessa área? A gente não tem esse sonho quando criança, né, eu vou Exato. organizar processos, trabalhar com BPM, mas, a minha carreira iniciou na área pública, onde a gente teve o desafio de implementar um software. E dali, na verdade, a gente vive justamente essa outra dificuldade pelo lado da área de processos, que as pessoas veem implementar sistema como processo, né. Então a gente acaba usando, também se aproveitando, né, da implementação de um software, de um ERP, para as pessoas, participarem da melhoria de processos sem sentir: "Ah, é para implementar um software", não é porque tem que olhar para processo, para BPM, porque às vezes realmente tem esse peso, né, de organizar, de parecer burocrático. Então, foi na área pública, né, com o desafio aí de implementar o software, e essa área é extremamente desafiante de conseguir performance, da gente conseguir melhorar tempo de contratação pública, de conseguir qualquer coisa, porque tem muita fiscalização, tem controladoria, é tribunal, é TCE e é auditoria interna e externa. E quando a gente conseguiu fazer projetos que conseguiu aumentar a performance, e foi até uma curiosidade, assim, que casou justamente com antes da pandemia, a gente terminou o projeto de digitalizar os processos e veio a pandemia e todo mundo pôde trabalhar em casa, foi uma realidade diferente de muitas empresas, né. Então com esse desafio e no momento que eu senti que deixei um legado lá, eu percebi que então na área privada teria, claro, tem outros desafios, mas teria muitas oportunidades. Legal, legal, maravilha. E onde é que você aprendeu, essas habilidades, essas características, essa linguagem, essa forma de pensar? Porque conversando com as pessoas, conversando com as empresas, com os decisores, com os stakeholders, eu vejo que nem todo mundo tem essa mentalidade de resolvedor de problemas, de, bater o olho sobre uma situação e entender aquilo de uma forma organizada e tudo mais. Foi algo sistematizado? É algo que meio que nasceu com você? Como é que foi? Então, veio com esse desafio, eu já tive uma experiência na época de faculdade, sou Uhum, formada em administração, né, com fluxograma, uhum, que a gente chamava até então. uhum.
e de liderança próxima que eu tive a oportunidade de trabalhar, puxando aí essa leva da gente organizar, estabelecer padrões, estabelecer caminhos e meios, né, para conseguir ter performance. E nisso eu fui buscando entender, acabei aprendendo até de início sozinha, né, entender o que que é então o BPM, entender que fluxograma e um BPMN é diferente, né, são notações novas e na verdade é uma disciplina até de gestão nova, se a gente for ver, de BPM, né. Apesar de ser algo que a gente vê, assim, como essencial na empresa, né, é uma disciplina de gestão nova, então foi, no meu na minha trajetória profissional, eu fui buscando entender e busquei mentoria. Eu estudei com Gart Capote, que é referência, autor de livros, ele fundou a Associação Brasileira de BPM, né, e acabei aí conseguindo encontrar outras pessoas loucas que gostam disso. Legal, legal, legal. E aí tudo isso de, sei lá, 2019 pra cá, mais ou menos? 2017 para cá, 2018, por aí, exatamente. Maravilha, maravilha, maravilha. E de lá pra cá, assim, o que que você tem visto do mercado do Brasil? O pessoal tem, diminuído a resistência? Ainda é uma área muito nova? Apesar eu vejo, assim, que apesar de ser uma disciplina nova, as pessoas, as empresas estão olhando mais para isso. Hum. Então a gente vê, às vezes, em muitas palestras, no nosso meio corporativo, cada vez até mesmo em redes sociais, as pessoas falando muito de processos, né. E então eu acho que eu percebo, assim, que no contexto brasileiro está se educando para isso. E até vagas, né, a gente começa a observar, assim, às vezes em Santa Catarina não tem muitas vagas nessa área, então, ou seja, não estão olhando tanto para isso. Se a gente olha para Rio de Janeiro, São Paulo, tem muitas áreas já de vagas de analista de processos nessa área, ou seja, estão buscando melhorar e organizar os processos da empresa. Uhum. Legal, legal. E pensando numa empresa, né, nos últimos episódios aqui a gente foi muito, sistemático na jornada do cliente, então a gente foi lá falar dos canais de aquisição, depois na construção de um mapa de jornada de relacionamento, e deu muito insight, né, sobre como um dono de empresa pode começar a estruturar nisso. Se ele começar a pensar, se ele começar a pesquisar sobre esse assunto e tudo mais, por onde que ele poderia começar? Ele mesmo estudar e começar a desenhar os seus processos, ele delega isso para alguém. Como, imagina, né, uma empresa que já está funcionando, que tem lá seus 10, 15 anos, como é que ele começaria a fazer isso? Eu acho que dá para dar um enfoque com a própria depende da estrutura da Uhum, empresa, né, mas eu acho que dá para procurar aumentar o conhecimento disso das pessoas, geralmente que estão envolvidas com qualidade, ou na área de tecnologia, né, buscar entender mais, sobre isso e, assim, o ciclo, né, se a gente for ver, ele é simples para a gente começar as primeiras atividades, uma empresa, poder dizer: "Poxa, vou fazer aqui um teste", né. A pessoa desenha, faz uma fotografia do processo como ela tá, mesmo sem notação, mas para a gente começar a pensar sobre isso, como a minha empresa funciona hoje, né, ele vai um processo vai daqui, vai para essa área, tem essa aprovação. Quando a gente começa a desenhar isso, percebe que às vezes fica um fluxo, um eletrocardiograma, né, vai para lá, vai para uhum, cá, e de forma visual tu vê o porquê que demora tanto para chegar, para fechar aquela venda, porquê que uhum, não conecta, às vezes, uma venda com estoque, né, e toda essa necessidade que a gente tem de integrar as áreas na empresa, né, porque, é muito comum, quando a gente fala em BPM, é isso, né, a gente tirar esses silos departamentais e a gente olhar para o processo ponta a ponta. Então, a gente fala parece às vezes que a gente fala de fluxo, de caixinhas, uhum, mas é o contrário. Parar de ter essas caixinhas de departamento e a gente pensar que para uma requisição de compras, começa lá do planejamento e vai passar por almoxarifado, vai passar pela área de compras, vai passar pelo financeiro e não acaba ali no seu setor, né. uhum. Legal, legal. Quando a gente fala muito disso, né, a gente ou seja, a gente tem que entender na empresa como um todo, um pensamento muito, holístico, né, dentro da coisa toda. Quando eu
converso com uma empresa que muitas vezes nos contrata para implementar o CRM e tudo mais, e a gente está numa fase parecida como essa, ou ele nos entrega uma documentação que muitas vezes ele mesmo fez e tudo mais, ele vem falar muito assim: "Ah, eu quero implementar um CRM, por exemplo, para identificar onde é que está o gargalo no meu processo comercial". Tu ouve muito essa expressão do gargalo? Sim, é bem comum. Ou então achar que o gargalo está num lugar, né, Aham. e a gente, sem analisar o processo, a gente subentende que está em tal, acha que o problema são as pessoas, é falta de treinamento, e quando na verdade não é, né. Uhum. E quais são os erros mais comuns que tu vê, quando as pessoas não têm uma boa compre porque na verdade, o que a gente está conversando aqui não é muito um apego, uma compreensão à anotação, né, e Exato. sim a compreensão sobre a construção ou reconstrução dos processos, certo? Então nós vamos compreender para reconstruir se necessário, né. Como você deu um exemplo, um processo de requisição de compra, né. Então como é o processo de requisição de compra, atende às diferentes, necessidades estratégicas da empresa, e aí requisitos legais, jurídicos, estratégicos e tudo mais, né, e se fazer necessário, vamos refazê-los, certo? Uhum. Eh, então esse é o primeiro ponto, não é só a questão de notação e tal, porque isso talvez daqui a um tempo vai ter uma IA que vai cuspir isso aí, né. É interessante tu falar nisso, porque geralmente as empresas acham que é isso, então elas podem me procurar pedindo: "Ah, preciso de um processo". Mas o que que você precisa? "Ah, eu quero, né, o desenho ali, já vai dizendo como tem que ser". E enquanto quando a gente fala em, né, em processo, em performance, em BPM, tem todo um ciclo, né, para se cumprir. Então a gente fazer, diagnosticar como está o processo hoje, identificar os gargalos, oportunidade de melhorias, e tem toda uma análise que precisa ser feita para ser implementado, e vai muito além da documentação, né, a documentação que às vezes, inclusive o que você falou da IA, né, hoje tem muita propaganda, poxa, eh, faça teu fluxo, faça teu processo com IA. Hum. Documentar é a parte mais fácil, a questão o que que vai estar ali, qual é o conteúdo, né, que precisa de uma análise, precisa entender a cultura da empresa, precisa entender todo o contexto e o objetivo, né. Uhum. Mas é bem comum mesmo ter essa questão de gargalos ou então subentender, e por isso que o processo, a análise de processo ajuda a entender de fato, muitas vezes as empresas, né, quem contrata o serviço acaba ficando surpreso. "Ah, mas fazem isso?". A gente não sabe dentro da própria organização como operacionalmente as coisas acontecem, né. Legal. E geralmente o que tu compreende que causam esses gargalos, esses silos de informação, esse tipo de problema nos processos? Eu vou dar um exemplo que eu vejo, aqui na Sopa a gente recebe muito processos comerciais, né. Então gargalos aqui no nosso caso, por exemplo, são velocidades lentas em funil. Então por que que uma empresa tem um ciclo de venda muito longo? Então, por exemplo, porque o vendedor não tem autonomia para certas coisas, então ele tem que pedir muitas alçadas de aprovação. Então refazer o processo comercial para que ele tenha mais autonomia tende a diminuir a velocidade do processo comercial. Show, isso eu já sei. Eu não preciso nem pensar muito para dar essa resposta quando eu bato o olho ali numa coisa. Mas em outros processos, assim, o que que você vê, isso é verdade para outras áreas de outras empresas? Porque eu sei que você lida muito com processos mais, vamos dizer assim, mais duros, né, das empresas também, né? Uhum. Tem até uma coisa que o Gart falou na mentoria e eu gravei porque, assim, entrando na área na área privada e conhecendo mais empresas, cada vez reafirma isso. Os problemas de todas as empresas, em qualquer lugar do mundo, são muito parecidos. Então a gente vê que independente do processo e da empresa, os problemas acabam se repetindo e geralmente tem a ver mesmo com essa questão de departamentalização, né, então, por exemplo, essa questão do funil de vendas, se é uma empresa que trabalha com estoque, ela está pensando só no processo de vendas e não acaba não envolvendo supply, acaba não envolvendo a parte de quem levanta, faz a precificação, o orçamento, né. Daí vai gerar o gargalo e fica aquela questão de, cada um por si, tentando fazer o todo dar certo, né. Uhum. Então, eu acho que essa realmente é o principal dor das empresas, não olhar o processo ponta a ponta, e sim
que acontece naturalmente, né? A empresa vai crescendo, vai tendo setores, coordenadores, e cada um decide o seu processo. Então, por isso que essa visão de processo fica departamentalizada. Entendi, 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 entendi. É muito interessante esse ponto, né, porque como é que geralmente as empresas vão resolver esse problema? Eles vão resolver da seguinte forma: "Ah, então vamos melhorar a passagem de bastão", né. Uhum. "Ah não, então a passagem de bastão do do processo A para o processo B". Parece fácil. Beleza, só que isso não resolve o problema. Porque a passagem de bastão do processo A para o processo B, muitas vezes é um paliativo. Porque, na verdade, o que deveria acontecer, e aí agora eu estou falando aqui um contexto, né? Por exemplo, agora vamos pensar um prestador de serviço. Dependendo, o que deveria ocorrer era o envolvimento do departamento B durante a metade final do processo A, e não uma passagem de bastão. Sim. E Porque isso dependendo de como o processo A foi feito, vamos supor, o processo comercial, eu vendi o departamento B durante o processo A, mas eu não consultei o departamento B. E aí agora o departamento B vai ter que entregar um escopo que o departamento A realizou, sem consultar o departamento B. Vamos supor um time de engenharia. sim, E agora o departamento B vai ter que se virar para entregar. Ou seja, eu posso ter o melhor processo do mundo de passagem de isso bastão. nunca acontece, isso é É, não. raro. Sim, sim, eu tô lembrando aqui do meu tempo de engenharia mecânica. Ou seja, Sim. eu posso ter o melhor processo de passagem de bastão. Tu concorda comigo que isso é só um paliativo? Concordo. Até porque o objetivo principal das áreas não é o mesmo, muitas vezes. Exatamente. Por isso que, assim, uma figura que a gente, no BPM, a gente geralmente implementa nas empresas, é a de dono do processo. Ou seja, quem é responsável por fazer aquele processo ter um bom desempenho ponta a ponta. Ah, mas não, a culpa não é da área tal, então, que eu passei o bastão e ela não fez. O processo é teu, o desempenho, a responsabilidade é tua. Então, quem que vai olhar ponta a ponta, olhar as áreas envolvidas, olhar todas as questões do processo para que tenha bom desempenho, né. Essa é uma figura importante que faz parte justamente da cultura de gestão por processos, a gente começar, a empresa começar a ter esse olhar e passar para os funcionários. Legal, legal. Então, ou seja, aí a gente muda, a forma de entender. Eu achei muito legal, quando você estava falando, né, para justamente e daí a gente muda o paradigma, porque daí a gente para de tentar entender as coisas de forma quebrada e entender ela de forma mais fluida, e aí a gente passa a entender as coisas de forma dessa visão mais holística, e aí de fato sim, vai acontecer essa interface melhor. E aí para de ter esse gargalo, né. Por Exatamente. exemplo, e isso é bacana, porque se a gente for parar para pensar, muito antigamente não era possível ter isso do jeito que é hoje. Vamos pegar um exemplo, uma empresa no Brasil, Magazine Luiza, ou nos Estados Unidos uma Amazon. Uma empresa como essas não poderia surgir nos anos 60, porque era impossível a gente, por exemplo, consultar estoque, do jeito que essas empresas conseguem, ter uma operação de eficiência logística como essas empresas conseguem. Era impossível. Não tem informação, não tem Não essa tinha como, né. comunicação, exatamente. Então, o jeito que o time de vendas e o time de logística trabalham em sincronia, não tinha como, certo? Ou seja, o paradigma tecnológico barrava o avançar da eficiência de vendas, né, e a gente não conseguia, né, Mercado Livre, por aí vai. A Exatamente. partir do momento que a tecnologia permitiu que o processo evoluísse, hoje a gente consegue ter, né, que esses grandes marketplaces consigam ter, essa questão, né. Então empresas desse nível de altíssima eficiência, eficiência de elite, só puderam surgir esse tipo de processo agora com a tecnologia que a gente tem. Conforme naturalmente daqui a 5, 10, 15 anos, com o avançar ainda mais de tecnologia, nós vamos ter coisas ainda mais incríveis, de ainda mais eficiência, né. Então, é interessante também a gente pensar isso, o que que está nos limitando hoje, né. E ao mesmo tempo a gente pode ficar triste, porque mesmo com tudo isso disponível, ainda tem empresas com mentalidades e pensamentos muito parecidos com a época que o Exatamente. recurso era muito baixo, né. Então, por exemplo, eu ainda pego muita estrada, né, para visitar cliente e tal, né,
Eu vejo, por exemplo, o hotel, né? O hotel ainda tem uns processos de check-in, check-out, como se nós ainda dependêssemos de caderno, né, para fazer coisas e tal, né? Exatamente. É, aconteceu essa virada, né. Agora a gente tem a tecnologia, tem ferramentas que poderia dar um baita ganho de performance e acaba sendo até um elefante branco na empresa. Porque, tentei esse CRM não deu certo, tentei esse sistema não deu certo, mas, falta justamente a questão de educação e cultura da empresa e olhar para os processos, a dor não está no sistema. A empresa pode ter uma Ferrari, mas a estrada às vezes não está pavimentada, né, com o processo correto. É verdade, é verdade. Hoje, qual que é a maior, o que você enxerga, né, na média, qual que é o maior obstáculo, assim, que as empresas têm para você comentou que existe ainda uma cultura muito de olhar para isso, muito amparado em documentação, né, então muitas Uhum. empresas querem olhar para estudar BPM só para documentar o que tem, é uma Exatamente. tendência, Sim. certo? E o que mais você tem enxergado, assim, que o pessoal está se interessando para estudar BPM para o que mais? Eu acho que justamente todo esse avanço tecnológico tá fazendo as pessoas se voltarem a olhar para os processos, né. Uhum, Porque, a gente brinca até que, fica igual uma vaca, né, que vai para um lado, vai para o outro. uhum. Se tu quer implementar um software sem estruturar os processos, fica igual pavimentar o caminho da vaca, desculpa. Então, a vaca geralmente tem aquele movimento, né, vai para um lado, vai para o outro, não tem muita direção, e tu pavimenta aquele caminho, ela continua fazendo a mesma coisa, aliás, essa é uma tendência, né. Tu vê, assim, principalmente empresas de mais tempo, as pessoas sempre fizeram de um jeito, e por mais que venha uma ferramenta, beleza, agora eu vou digitalizar esse jeito que eu faço, mas poxa, não tem como ser assim. Então falta a abertura, falta esse olhar para outras possibilidades e tudo que para conseguir acomodar, né, tudo que tem de tecnologia, senão vai ficar fadado a não crescer, né, porque o que trouxe a empresa, às vezes, até um ponto, não é o que vai levar daqui para frente. Tu acha, por exemplo, que tem muita empresa que está mapeando os processos, então tá usando uma nomenclatura legal, que qualquer Uhum, pessoa que saiba esse idioma, né, do BPMN uhum. vai, entender. Tá digitalizando, mas tá herdando ainda mentalidades antigas? Com certeza. É. É isso quando mapeia, né, porque geralmente senão vai o consultor lá de um RP perguntar como é que você faz e, às vezes, cria uma configuração diferente e acaba encarecendo até o sistema e fica, por um lado, as pessoas reclamando que o sistema não funciona e querendo inventar, customizações que não fazem sentido, né, e para o outro, às vezes, pelo outro lado, tá ali um sistema que não está sendo bem aproveitado por aquela organização, né. Entendi. Umas regras de negócio maluca, né? Regra de negócio maluca. Não, mas tem que ser aqui a nossa empresa é diferente, né. Uhum. Entendi, Então isso é muito comum. entendi, entendi. Isso é bem interessante, porque por que que eu quis comentar isso, né, porque, por exemplo, CRM não é só software, CRM também é uma cultura, né, de ter, né, a gestão do relacionamento com o cliente, né. Tanto é que tem empresa que começa com uma planilha, e depois vai evoluindo para software e por aí vai. E muitas vezes a empresa quer trazer essa cultura, a cultura para um processo mais digital. Por exemplo, SLA, né, que é o Acordo de Termos de Serviço. Pô, aqui na Zupa a gente já pegou, assim, clientes que quiseram trazer para cá, SLAs de processos extremamente que vão muito em desacordo com a nossa cultura, entendeu? Que até os consultores quando trouxeram para mim a gente: "Não, tudo bem, nós vamos fazer a vida de algumas pessoas o inferno, mas a gente até vai fazer para fazê-los compreender que eles vão voltar atrás. E voltaram, entendeu? Porque daí não parava de vir notificação. Então, por exemplo, após determinado valor, tal pessoa tinha que pedir muita autorização para aprovar certas propostas, entendeu? Por quê? Porque estava escrito que era assim no analógico. Só que como na verdade ninguém seguia o processo, o cara achava que era assim. Quando foi pro CRM,
Aí não parava de apitar, daí: "Não, não, tá maluco, vamos rever isso aí", Quando entendeu? a coisa funciona, daí aperta, né. Exatamente, exatamente. E daí eles de fato foram para uma regra mais saudável, né. Então, ou seja, expõe esses de fato o que é real e o que não é e tudo mais, né. Então isso é uma coisa bem importante, né, deixa todo mundo, equalizado e até nu, digamos assim, né, Uhum. sobre o que é real e o que não é. Eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais vai estar e não vai estar. No episódio passado até do podcast, a gente comentou muito sobre os pontos de virada na carreira das pessoas e nas empresas. Tu acredita que o BPM no Brasil ainda não passou por um ponto de virada? As empresas ainda estão só documentando os processos que elas têm? Eu acredito que ainda sim. E é bem comum, assim, até sobre o que você falou de não representar a realidade, né, aquele diagrama, é muito comum que quando a pessoa vai fazer, ela começa a desenhar processos, ela já desenha o que a gente chama de SB, né, que tem as fases. SB? É, a gente chama das fases que uma é o diagnóstico, que é o as is, então a gente faz uma fotografia de como funciona o processo, do jeito que ele é. Pode ter inconsistência, pode parecer louco, mas é do jeito que acontece mesmo a execução. E ali a gente consegue analisar o processo para então fazer o to be, que é a nova proposta, como que pode funcionar nesse novo sistema, né. Bem importante falar também que sempre de acordo com o objetivo do que por que tu está mapeando, às vezes tem empresa que começa: "Ah, eu quero mapear, mas por quê?", né, qual o ganho que tu quer ter com isso? Mas enfim, então acaba que no desenho ali está representado um desejo do líder, do dono, e por mais que não seja execuível aquilo, né. Então quando a gente utiliza disso para implementar, realmente acaba ficando mais evidente ali que não tem como executar daquele jeito. Enquanto estava ali documentado em procedimentos na parede que ninguém seguia, estava fácil, né. Uhum. Mas quando a gente digitaliza, isso acaba ficando mais complicado de seguir. Legal. No Nessa tua carreira e até quando tu teve a tua consultoria independente, se quiser a gente pode conversar um pouco sobre isso Uhum. depois. Teve alguns cases, assim, de clientes que de fato entraram de coração aberto para mudar mesmo o processo? Sim, com certeza, né, a empresa, às vezes, no início contrata com uma expectativa, né, Uhum. de ter a documentação ou por não entender mesmo, né, é uma questão ainda cultural e que a gente está avançando. Mas, assim, às vezes tem que fazer uma sensibilização e até então abrir o coração, como você disse, e não, beleza, então, se não vai funcionar assim, vamos fazer o que precisa ser feito. Mas de cara, não, muitas vezes, não é a expectativa inicial. Ah, estão falando muito em processos, eu estou vendo aqui os gargalos, porque a gente vê, né, o que está doendo na empresa, vamos ajustar, mas, tem muitas barreiras, né, para conseguir de fato mudar e implementar aquilo. Legal. E geralmente quando a empresa vive essa experiência de fato estar dispostas a rever e refazer os seus processos, que tipo de decisões ou alterações na empresa geralmente você vê que acontece, assim? Assim, primeiro que algumas decisões precisam ser o que a gente chama de top down, né, de cima para baixo. Então, se tiver algumas resistências, tipo: "Ah, isso aqui sou eu que faço e é desse jeito". Então, principalmente ter a sensibilização das pessoas, elas entenderem o porquê que a gente está fazendo, né, aquilo, entender o que até porque a gente o Proex que eu fundei, a gente acabou ficando Prox, né, mas justamente veio para isso, o X é de experiência, então a ideia é que mude a experiência das pessoas também, e que elas quebrem essa barreira, né, de: "Ah, mais uma mudança, mais, sei lá, eu sempre fiz desse jeito ou vai burocratizar". E a ideia é que seja bom para a empresa, em termos de questões de retorno financeiro, para o funcionário, para o cliente, para o fornecedor, que a gente consiga integrar, as etapas do processo e dando menos trabalho para todo mundo, né. Então, mas eu vejo, assim, que para o que mais dá certo modificação na implementação é justamente envolver as pessoas. É o que a gente Uhum. fala dos pilares, né, pessoas, processos e tecnologia. Então, primeiro as pessoas, que as empresas são feitas de pessoas, a gente precisa criar a melhor lógica delas com os processos e que elas compreendam, e
como consequência, né, a tecnologia para então a gente como meio da gente conseguir performance e desempenho na empresa. Legal, legal. E depois de passar por esse processo, geralmente que resultados eles vão colher? Mais produtividade, eficácia, retenção de funcionários? O que que geralmente acontece? Sempre nasce de uma dor, né, então é o que eu digo, assim, tem que ter um objetivo, não pode ser, mapear por mapear o processo. Eh, então vai depender do processo, vendas, né, aumentar faturamento, aumentar vendas ou a gente se faz gestão de carteira, reduzir churn, então, esses resultados a gente consegue se tiver bem alinhado desde o início do projeto, né, então a gente faz também esse ANS, né, então qual é a equipe envolvida, que prazo a gente vai trabalhar, quais as metas, né, desse processo, como que estão os indicadores. Então a ideia é que a gente consiga esses ganhos tanto de primeiro, eliminar desperdício, né, com isso sim só com isso elimina a atividade do pessoal, trabalho manual, retorno financeiro e acaba trazendo muitos impactos para a empresa. Legal, legal, bacana, bacana. E você comentou até ali a consultoria que você teve, né. Vamos comentar um pouco sobre isso, né. Então, você comentou, né, teve essa experiência ali na vida pública, daí você se apaixonou por isso, foi estudar, foi mentorado por boas pessoas, né, bebeu direto na fonte, né, teve as suas certificações. Quer comentar um pouco como é que foi essa experiência? Ah, sim, aquela coisa, né, vou empreender e vamos aí, ajudar mais empresas, né. Só que assim, a barreira que a gente encontra, às vezes a gente tá ali vendo o processo e acaba vendo que, poxa, mas não tem nem planejamento estratégico a empresa. Então eu preciso que os processos estejam alinhados com a estratégia, com os objetivos da empresa, né. Então ela quer faturar quanto, ela quer aumentar no quê, quais são ter essa definição dos objetivos da empresa para eu buscar isso através dos processos, né. Esse é o objetivo principal. Então, vendo que às vezes outras áreas, ou o financeiro, outras áreas precisam estar envolvidas, eu acabei, dessa experiência, né, de Uhum. abrir a empresa sozinho, juntando com a Ferreira Filho, é uma empresa aí que tem outras verticais de negócio, trabalha com cultura, pessoas, então se a gente vê que, muitas vezes a dor está na questão de pessoas, ou a falta de planejamento, ou a disciplina Uhum. para aplicar o PDCA, então a gente acabou formando ali um grupo que consegue ajudar a empresa ponta a ponta. Legal, legal. E aí você cuida dessa vertical de mapeamento, melhoria e otimização de processos dentro desse escritório. Exatamente. Sou responsável técnica por essa Aham. área, né, a gente resume em projetos, processos e performance, né, então um indicador, e disso a gente já mapeando o processo, a gente acaba identificando outras dores das empresas, né. Então a gente já consegue também acionar a especialista ali de outras áreas para ajudar na condução do processo. Legal, legal. Quando a gente fala e aí eu acho que esse é um ponto bem importante, porque, veja bem, eu gosto desse tema, mas eu acho que por isso que até lá, sei lá quantos minutos atrás, 20 minutos, meia hora, eu quis dar aquela provocada, né, que às vezes a gente quer enxergar isso de uma forma muito utilitarista, só como uma anotação, ou só como uma coisa, de grafia, né. Quando a gente vai olhar sobre os processos, né, muitas vezes a gente pode conectar isso de uma forma, muito apenas isolada ou também de uma forma mais holística com o restante da empresa, né. E ela revela muito sobre como uma empresa funciona, né. Quando eu vou acompanhar um consultor aqui na Zopo, que está com uma dificuldade dentro de um pedaço de um processo de uma empresa, participo de uma, 2 reuniões, entrevisto uma, 2 pessoas ali numa empresa, eu já consigo entender muito sobre como aquela empresa funciona, né, porque a gente já começa a ter um pedaço ali de alguma coisa muito interessante, a gente já consegue entender um pouco sobre aquela cultura, sobre aquilo e tal. E é interessante como destravar um processo aqui começa a ter um efeito em outras coisas, porque, como você comentou, né,
um processo que depende de outro, que depende de outro, que Hum, depende de outro, né? E pode ou mudar a cultura daquela empresa, ou até mesmo alterar um pouco a visão estratégica, ou até mesmo fazer com que essa pessoa que estava aqui seja catapultada para ir para lá, e aí daqui a pouco aquilo ali já virou outra coisa, né? Então é muito interessante ter isso. E eu vou te dar um exemplo. Existe uma área que, para as empresas tradicionais, ainda é muito novidade, a área de pré-vendas, por exemplo. A gente até no nosso terceiro episódio, a gente recebeu a Naira aqui, que é uma especialista em pré-vendas, inclusive um episódio muito legal, recomendo a todos que querem conhecer mais sobre essa área. Nas áreas de tecnologia, quase um lugar comum, mas nas empresas mais tradicionais isso ainda está acontecendo. A gente recomendou para um cliente nosso, de uma empresa mais tradicional, a gente percebeu que ele estava com dificuldade em prospecção, que ele montasse essa área. E recomendamos que ele montasse isso no funil, recomendamos que ele deslocasse pessoas do time, e literalmente aconteceu isso, né. Então, ou seja, a gente sentiu quase fisicamente isso acontecendo, sabe, a coisa sendo torcida dentro da empresa e sabe, então é muito interessante, né, porque não é só o processo estático desenhado, sabe, quase como se fossem hieroglifos desenhados na parede da pirâmide, imutáveis, não, é uma coisa viva, que como se fosse uma estrutura metálica, né, que você torce aqui, lá no 7º andar vai se torcer depois também e tal. Então isso é muito interessante, ao mesmo tempo é muita responsabilidade, né. sim. É muita São responsabilidade. engrenagens, né, os É, impactos ali para as outras áreas acaba tendo muita influência, né, no resultado da empresa, é uma responsabilidade alta. exatamente. E é por isso que, por exemplo, nós, né, que trabalhamos aqui com a área comercial e tal, a gente usa isso a nosso favor, né, eh, enfim, existem muitas expressões em inglês, né, a gente tá estudando muito aqui a parte, por exemplo, de growth, né, que é tentar descobrir as alavancas de crescimento, que são essas coisas que a gente faz um pequeno movimento aqui e que dá um resultado muito grande lá. Por que que isso é possível? Justamente por isso. São esses microprocessos que tem alguém, ou uma pessoa, ou um processo, ou uma tecnologia, ou uma burocracia, que está causando um problemão para a empresa aqui, que a gente tira da frente e que lá na frente vai acontecer em dinheiro. Exatamente, são pausas do processo que vai impactar em tudo, acaba sendo um efeito manual, né, desculpa, um efeito dominó. Uhum. E a gente quando faz um ajuste, né, o ajuste certo, olhando, analisando o processo, entendendo qual é a dor, por isso a importância de desenhar o que a gente chama de as is, né, a fotografia de como tá, para a gente enxergar, não, olha o impacto que está vindo dessa parte, né, ou no mundo aqui mais para vocês, pré-vendas, né. Às vezes a parte de, prospecção inicial, inteligência comercial está espalhado por toda a equipe de vendas, não tem ninguém focado, né, É, nas etapas para o funil de fato acontecer e fluir. Então, só de fazer esse ajuste, né, entender, ter clareza dos papéis e responsabilidades de cada um já facilita para fluir o processo dentro da empresa. exatamente, exatamente. Então, é muito bacana e legal entender isso, porque muitas vezes a gente fala as coisas e, pô, não parece que, né, "Ah, é um processo vivo", mas o que que significa dizer que o processo é vivo? É isso, entendeu? Entender que a gente pode torcer as coisas aqui e vai lá fora. Então, eu tinha perguntado ali para você, né, como é que você entende o paradigma, então, assim, você entende que nós estamos ainda pensando na parte, assim, na profissão, né, analista de processos, gerente de processos, ainda estamos na fase do oceano azul, na tua visão? Acredito que sim. É? Tem bastante desafios, assim, eu acho que às vezes a empresa nem sabe a necessidade que ela tem, e no momento que a gente tem uma oportunidade, ela vê, e começa a enxergar aquilo e vê o quanto que é importante. Então, Isso pensando nas média grandes. Para as pequenas, a ficha nem caiu ainda.
Geralmente quando a empresa começa a se estruturar, ganhar corpo, que ela vê o impacto, né, de não ter acaba a gente fala sobre níveis de maturidade e processo, então tem o primeiro nível ali que acaba ficando um ambiente caótico, né. "Fulano fez isso", fica aquela dependência de lembrar de tudo, né. Isso em vendas também é bem comum, fazer o follow-up, eu tenho que lembrar de falar com aquele pessoa, fica tudo na dependência ou do dono lembrar o vendedor, o próprio vendedor, ou seja, às vezes tem CRM e ainda tem essas questões. Entendi, É um entendi. desafio. E, né, então, ou seja, de fato, na tua visão, ainda é uma área que tem bastante a crescer no Brasil, ainda é bastante promissora, em virtude do nosso cenário de gestão. E a academia ainda também não é um tema muito bem ventilado ainda, geralmente. Porque você É, comentou que na época que você fez faculdade ainda até a nomenclatura ainda não era muito. métodos e processos não era bem, voltado a BPM, né. Né? Mas aí eu acho que assim, a gente tá numa crescente justamente, como você trouxe, né, eh, a evolução tecnológica Aham. acaba trazendo essa necessidade, né. Quem trabalha na área de tecnologia também percebe o quão dá errado por falta de comunicação no final do Uhum. projeto. "Ah, mas não era para ser assim, alguém disse que o processo funcionava de tal jeito", então sem essa estruturação, eh, muita gente tem más experiência, né, com implementação de ERP, por exemplo, só de falar, assim, dá um medo. Então por isso que acaba tendo esse despertar, né, para Uhum. olhar para os processos. Uhum. É, só que às vezes, muitas vezes, o problema só desse tipo de coisa, e na área de tecnologia tem bastante, é que tem muito engenheiro de obra pronta, né. A gente aprende muito com erro, tem muita empresa que tem muita foca demais na reunião de lições aprendidas, né. Então vamos errar Exatamente. bastante aqui, daí na reunião de lições aprendidas a gente aprende. É necessário sim subir a régua e tentar entender, desenvolver, né, isso, focar e educar o cliente, que é necessário ter, né, as reuniões de. E aí cada empresa tem sua nomenclatura, né, ou entendimento, ou levantamento de requisito, ou mapeamento de processo, para que seja mais proveitoso com o time para isso. Tem empresas que vão investir em POC, protótipo e tal, né, e por aí vai. Enfim, para tentar minimizar isso, até porque isso é também minimizar risco, né, Exatamente. recursos e por aí vai, dentro desse ponto. Mas é muito, na minha opinião, é até um pouco preocupante, sabe, isso ainda ser um horizonte azul no Brasil. Porque na prática quer dizer que, se as empresas, ou não, né, mas na verdade, olhando para as empresas, porque se tem muita oportunidade para isso, quer dizer 2 coisas. Quer dizer não, na verdade quer dizer uma coisa só. Né, quer dizer que as empresas precisam ainda muito, né. Quer dizer que ninguém mapeou seus processos ainda, quer dizer que ninguém documentou seus processos ainda, então quer dizer que ninguém está sabendo muito o que está fazendo no seu trabalho, né. Na verdade, assim, são ciclos, né. A gente tem empresas que imagina, também a gente às vezes fala, né, da nossa de chegar como consultor: "Não, tá tudo errado". Não, a empresa muitos empreendedores conquistaram muitas coisas, eh, pelos caminhos, né, pelo caminho natural e pelas pessoas, mas principalmente quando a gente vê todo esse boom, olha a inteligência artificial, quanto não mudou o contexto, né, nos últimos anos. Então, é justamente acho que esse é o ponto mais crítico das Uhum. oportunidades de conseguir se adequar ao que a gente tem, até porque, assim, o empreendedor é bombardeado constantemente com soluções de tecnologia, softwares, e tá, mas o que é certo agora, né? Eu vou para um lado, vou para o outro, e é o que a gente diz, o processo os negócios são únicos, né, e os processos também. Então a gente, precisa ter esse olhar para dentro da empresa, não dá para dizer que todo CRM a gente fica louco, daqui a pouco é tanta Sim. propaganda, "Não, mas esse é melhor por causa disso". Então, você entender os processos na tua empresa, entender a necessidade da empresa é primordial para então tu poder até escolher o que que tu precisa de ferramenta como meio para executar aquilo, né, para Uhum. facilitar o teu dia a dia. Legal.
Legal, Laura. E e você estava comentando e eu estava pensando aqui, né, dentro desse cenário que a maior parte das empresas a gente ainda a gente ainda não tem essa questão. Como então eu tenho 2 perguntas para fazer para você, mas eu vou fazer uma de cada vez. Como é que uma empresa pode calcular o ROI, né, então o retorno sobre investimento. Claro que isso vai depender do objetivo. Eu sei que a resposta vai depender do objetivo dela, mas geralmente como é que a gente consegue calcular o ROI de fazer isso, sabe? Porque essa é uma pergunta que fazem para mim, por exemplo, né, então, beleza, vou contratar uma consultoria de CRM, mas Uhum. na média, como que é o ROI disso? Às vezes a pessoa me pergunta, por exemplo, o ROI de uma consultoria de marketing, é uma escala de 1:3, 1:4 e tal. Vocês têm uma média de mercado do ROI de uma consultoria de processos? Eu queria fugir dessa resposta, depende da empresa, mas é que realmente, assim, por exemplo, na área comercial, né, e não é isolado, né, Uhum, muitas vezes é combinado ali com a parceria de CRM, tendo a uhum. implementação, às vezes é mais fácil a gente ter É que KPIs. comercial é mais fácil, né, Exato, é só melhorar a performance de vendas, né. exatamente. Então, às vezes, depende até da empresa ter a cultura de Uhum, performance, né, entender, ter dados, conseguir compreender ali os seus indicadores para conseguir, depois avaliar, o uhum, retorno disso, né. Uma das primeiras etapas é a gente já ver nos processos como que está o desempenho do processo, né, quais são os uhum. cabeças, não tem. Muitas vezes a gente não consegue ver, né, então, queria fugir do depende, mas às vezes realmente é muito trabalho humano, muito trabalho manual, que Uhum. pode ser automatizado e a gente vê a oportunidade. Tem coisas assim que são a gente chama de intangíveis mesmo, ou não tem como a gente conseguir mensurar, mas algum retorno a gente sempre o principal retorno tem que para o empresário, né, tem que se consolidar, e tem ganhos intangíveis também que no dia a dia, né, que a gente fala da experiência mesmo, tanto do cliente como do colaborador, a ideia é eliminar tarefas enfadonhas, coisas que tornam ali o dia a dia desgastante também, né, então tem várias formas da gente estimar, dependeu, mas na área de vendas fica mais fácil ver a taxa de conversão que aumentou, tudo mais. Entendi. Aí nos outros você vai tentar redução de custo, Por aumento de exemplo, performance, essas coisas. compras, né, redução, justamente, tu conseguir um ganho ali do estimado, o orçado pelo que foi não, Uhum, desembolsado, né, tempo para uhum, contratação também é importante, daí vai depender do negócio e do processo para entender o que que é relevante e importante e por que que eles contrataram a gente, né. uhum. Legal, legal, bacana. E até você comentou que você está ali no Ferreira Filho, né, que é uma empresa de gestão estratégica, de forma mais ampla, né, para as empresas e tudo mais. Como é que um consultor de processos, um analista de processos entra em sinergia com outros consultores sem dar briga? Porque, por exemplo, um consultor estratégico, ele vai pensar, mais aqui, né, vamos Uhum. pensar. E o consultor de processos, ele já pensa muito próximo da realidade das coisas. Imagino que você, quando você vai trabalhar junto com os teus colegas das outras verticais, Uhum. muitas vezes talvez você puxa eles um pouco mais para a realidade, ao mesmo tempo eles te puxam um pouco para tipo: "Ó, Laura, mas entenda que aqui tem um objetivo estratégico, então por isso eu preciso que você me ajude a comprar uma briga". Como é que é essa sinergia? Acaba sendo uma soma, na Aham. verdade, porque, se não tem clareza da estratégia da empresa, dificulta o trabalho, Uhum, mas às vezes acontece também. "Oh, espera aí que os objetivos ali não os indicadores que definiram não bate com o que está aqui no uhum, processo". Mas eu acho que para a empresa isso é um ganho, né. Quando a gente tem, pessoas unindo forças para melhorar e chegar mais próximo da realidade e do alto desempenho, só tem a somar, né. O problema é quando não tem, né. uhum, Então, eu acho que sempre soma, assim, a gente ter tecnologia apoiando uma empresa que, a gente identifique as necessidades e essa empresa consiga automatizar os processos, uhum. eliminar gargalos que no processo a gente identificou. Então, geralmente se os consultores estiverem ali abertos,
só tem a somar. Legal, legal. Eu acho que é bacana ter esses 2 contrapontos e outros, né, de outras especialidades também, justamente porque a própria empresa culturalmente pode ter essa discrepância, né, Uhum. entre como é, eu vou colocar aspas aqui, na prática, né, e como é na cabeça do dono, né, as coisas, né. E aí a consultoria, tendo essas diferentes amplas, vocês internamente vão conseguir equalizar, né. Exatamente, a gente e tem, assim, muita influência do operacional, né, então é primordial ouvir quem É, executa, quem está lá na ponta, e às vezes a alta gestão não chega lá e não consegue identificar um gargalo. é. É. Eu a nossa empresa nem é tão grande assim, e muitas vezes eu quebro a cara, sabe, um pouco com isso. A gente pensa algumas coisas aqui, daí às vezes eu conversar com alguém, mas eu acho que às vezes os clientes não é bem isso que eles querem. Eu dou uma brochada assim, e eu penso, não dou sim nem não, e eu dou uma pensada. Às vezes eu volto atrás, às vezes não, às vezes eu quebro a cara, às vezes não. Mas Não tem como. mas é bom a gente ouvir quem tá na linha de frente, sabe, porque, às vezes eles estão certos, às vezes não, mas é bacana ter esse contraponto, sabe, porque realmente é a realidade, né. Às vezes é evidência anedótica, né, eu gosto muito de estatística, né, então às vezes é uma evidência anedótica, a pessoa teve uma experiência tão Sim. ruim com o cliente na linha de frente, e aquilo marcou ela tanto, que ela pode ter 20 experiências boas, que ela nunca vai esquecer aquela uma experiência ruim. Mas não, às vezes é uma coisa que se repete muito e de É, fato é não pode ser uma visão míope, né, a gente geralmente olha dados, então a gente começa espera, às vezes é o sentimento mesmo de uma pessoa uhum. sobre algo, né, então tem que filtrar, então olha, começa conversa com um, conversa com o outro, dá divergência, pode acontecer, mas, no fim ali a gente conseguindo um processo que dê boa fluidez para todo mundo, é o que vai resolver, né. Exatamente, exatamente. Mas muito bacana, esse equilíbrio e esse somatório de forças, eu acho que tem bastante para enriquecer. Legal. Então, dentro desse cenário e até você acabou caindo nisso, como você comentou, né, trabalhava no órgão público, o pessoal ia implementar um software, você trouxe alguns cenários de uso aqui, né, geralmente a empresa vai implementar um ERP, vai implementar um CRM, eh, mas muitas vezes a empresa não quer implementar um software, ela só quer se conhecer. Hum. Quais são os outros cenários de uso para uma empresa contratar um analista de processos ou É, muitas vezes acaba vindo por essa motivação. Uhum. Mas a principal também é a questão de definição de papéis. Tá. Ah, eu não sei exatamente o que todo mundo está fazendo, fica que era para fulano fazer, que era para o outro, ou todo mundo fazendo de tudo, né, e isso sobrecarrega muito, né, os líderes. Então eles, acaba sugando muito ali no dia a dia, justamente por tu não ter claro: "Olha, o processo tem que fluir dessa forma, tal pessoa é responsável por tal etapa, e, né, não fica fácil de tu ter que tomar várias decisões quando não tem clareza dos processos. Então essa é uma outra dor, assim, latente da área. Legal, legal, bacana, bacana. É interessante pensar nessas coisas. Eu estava conversando com uma pessoa que não tem nada a ver com isso, mas Uhum. ela é auditora, né, e eu tinha uma visão muito fechada sobre qual que é o escopo de trabalho de um auditor fiscal, por exemplo. E ela foi me trazendo outros cenários e realmente, às vezes, a gente acha que é só uma, 2 coisas, mas pode fazer outras coisas também que às vezes uma pessoa contrata para se preparar para ser vendido, se preparar para se organizar para outras Exatamente. coisas e tudo mais, né. Para passar por auditoria mesmo, né, a Uhum. importância ali de ter processos claros, onboarding, né, tá crescendo a empresa, vai ter novos funcionários, é bem difícil sem tu ter clareza dos processos, conseguir passar aquilo e diminuir a curva de aprendizagem, né, Uhum. de quem está entrando, então são várias necessidades. Uma empresa que vai passar por um processo de M&A, esse tipo de coisa, ajuda ter esse tipo de coisa bem desenhadinho? Não, com certeza. Porque, fazer a fusão das empresas, né, cada um tem geralmente ali a que vai predominar, mas não é fácil, né, a própria já é desafiador para as pessoas, então com certeza, estabelecer como é e que caminho que a gente vai seguir agora, né, para toda mudança na verdade, né, da empresa, assim, a gente quer tanto por isso que eu falo muito da importância de estar alinhado com a estratégia, né.
Então, independente do caminho que ela for, é fundamental que faça o como, né. Quando a gente fala em processo, a gente está dizendo: "Tá, a gente já tem o quê do planejamento, mas como que a gente vai fazer, como que a gente vai chegar lá?". Então, no processo, a gente acaba facilitando esse como. Legal. Então se a gente fosse pintar um cenário disso no Brasil, a gente pode me corrigir se eu estiver errado, tá. Durante muito tempo, isso era uma exclusividade de empresa muito grande, porque quem fazia isso talvez era só as Big Fours, ou não? Então, eu acho assim que teve outras ondas, né, Lean, fluxograma, Uhum, melhoria contínua, assim, já isso em si não é novo, mas, o BPM em si, né, uhum, principalmente no Brasil, é algo novo, então tu pensar em todas essas esses ciclos dos uhum, processos e essa cultura de gestão por processo na empresa, já é algo mais novo. Mas sim, começa geralmente das empresas grandes e uhum, tem uma estrutura que consegue criar um escritório de processos, né, hoje em dia tem muito também, ligado ao escritório de projetos, uhum. então ali tem o PMO que já olha tanto para a execução dos projetos estratégicos, como também, eh, já estrutura, né, os processos e isso vira um projeto estratégico para a empresa também, renovar os processos. Então, geralmente, acaba acontecendo mesmo com empresas maiores, que conseguem ter essa estrutura e pessoas voltadas. Uhum. É, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, durante muito tempo, essas empresas eram as únicas que conseguiam se permitir ter esse luxo, né. Sim. E aí, geralmente, um funcionário que durante muito tempo encabeçava isso, saía, aí ia, né, fazendo um chuveirinho, né, e aí ele montava uma empresa, prestava consultoria para, sei lá, 10, 20 empresas médias, e daí alguém ia indo, ia indo, ia indo. Mas pelo cenário que você comentou, ainda não chegou nas pequenas, né? Eu acho que, não, de fato, Ainda não eu ia chegou, não? falar, eu até parei, assim, de fato ainda não chegou, porque a empresa ela está num primeiro ciclo, né, só que Aham. te falo em maturidade, ela está ali em ter clareza para tornar o processo repetível. Então a Uhum, empresa, nessa escadinha, né, o primeiro passo dela tá, como é que eu vou sempre vender? Como é que eu vou sempre providenciar um pagamento? Então ela torna o processo repetível. E então ela vai otimizando, atingindo outros níveis, para ter documentação de processos, até chegar a esse nível otimizado, né, e já com análise de KPI e tudo mais. Então, as empresas pequenas acabam que para na sua própria jornada, elas ainda estão ali, aprendendo, né, a como lidar com o negócio como um todo. uhum. Então, em que momento a empresa deveria começar a se preocupar com isso? Quando que ela deixa de ser pequena demais para começar a ter essa dor para ter isso? Porque eu entendo por que que eu vou perguntar isso? Porque eu entendo que talvez tenha certas psicologias de pessoas que são muito organizadinhas, que têm certo toque. Talvez o cara abriu o CNPJ, no dia seguinte ele já quer te contratar. E talvez para ti não tenha problema. Mas quando é que é o momento de talvez a empresa começar a se organizar? Quando, né? O que dicas que você daria? O que que são indicadores, certo nível de faturamento, certo tamanho de carteira de cliente? Eu falei, assim, do que acontece Aham. geralmente. Agora o que eu recomendo é, se a empresa puder já buscar esse conhecimento desde que abra Aham. mesmo, isso vai evitar problemas futuros, Uhum. vai sair mais barato. Uhum. Então se tu começa já tendo clareza de como vender, como que tu cadastra, os leads e faz uma gestão deles, de como tu faz as coisas, isso vai não vai gerar um acúmulo, né, Uhum. de problemas para resolver, tu vai contratando pessoas que já vão entrando naquela cultura, e não só por ter o processo desenhado, né, como tu diz, o processo é vivo. Justamente tu já desde o início, tu olhar para melhoria contínua e pensar, em estruturar a empresa e sempre pensando assim: "Opa, vou fazer diferente. Ah, então a gente muda o processo". Pensar sempre não é dessa vez, né, mas estabelecer já: "Olha, a partir de agora vamos fazer desse jeito", e adotar já essa cultura de melhoria contínua dentro da empresa, né. O ideal então seria mesmo que desde o início, assim que possível, o empreendedor possa buscar essa disciplina e comece já a ter uma estrutura, uma organização da empresa, para que consegue performance fazendo mais com menos já, né, porque no início são poucos recursos, então o que a gente conseguir de alto desempenho já ajuda. Legal.
Legal, maravilha. E aí, enquanto ele está empreendendo, enquanto ele está se descobrindo, né, como empreendedor, que ele tem que pensar em um monte de coisa, É, ele tem que se descobrir como líder, ele tem que se descobrir como contador, ele tem que se descobrir como não é fácil. vendedor, como um monte de coisa. Ele também se descobre como otimizador de processos, como empresário de alta performance. Porque com o processo tu delega, né, então Uhum, se tu deixa claro ali, às vezes não precisa ter um fluxo, não precisa de um uhum, papel, mas tu sabe como funciona o faturamento, uhum. e tem esse combinado ali com um funcionário que você tenha, ou até mesmo sozinho, mas que tu tenha essa organização, já vai ser melhor do que ter todas essas responsabilidades e ainda não ter clareza, né, no que fazer e ficar cheio de tarefas. Claro, claro, com certeza, com certeza. Maravilha, maravilha. Acho que a gente tem um bom tempo de papo aqui, e o objetivo do nosso papo era ajudar as pessoas a formar a sua primeira opinião, né, e poder tomar a decisão e começar a conhecer sobre processo, sobre otimização de processo. Onde é que as pessoas te encontram nas redes, Laura? Eh @proxgestão, ainda tá lá Uhum. da empresa, né, e Ferreira Filho, @Ferreira Filho Consultoria. Podem buscar por lá que a gente vai estar postando cada vez mais sobre o tema e buscando aí compartilhar o conhecimento Maravilha, no Instagram. no Instagram. Maravilha, maravilha então. Então esse foi mais um episódio aqui do Zopcast, espero que você tenha gostado muito aqui do nosso papo. Pode nos acompanhar então em todas as plataformas de streaming e até o próximo episódio. Até sempre. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau.